Bom, boa noite a todos e bem-vindos. Meu nome é Maria Eduarda Bus e hoje eu estou bem empolgada para fazer essa apresentação com vocês sobre a minha experiência na University of Minnesota. Bom, então, como eu já falei, meu nome é Maria Eduarda, eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu cresci em Florianópolis, Santa Catarina, e eu fui para a University of Minnesota quando eu tinha 17 anos. E eu atualmente estudo lá na University of Minnesota engenharia química e eu faço também duas especializações, uma em química e outra em astrofísica. E eu vou começar agora o meu último ano de faculdade na metade de 2021. Eu também queria explicar para vocês um pouco como que vai funcionar essa apresentação. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha universidade, depois eu vou falar sobre a minha experiência universitária, eu vou falar brevemente como que foi a minha preparação para a candidatura e no final a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. Então, vocês podem ir fazendo perguntas durante a apresentação tranquilamente ali pela caixinha do Q&A, e no final eu vou estar respondendo todas as perguntas de vocês. Bom, então a University of Minnesota fica no estado de Minnesota, que é esse pintadinho aí de vermelho, e a universidade fica onde tem essa estrelinha. Se vocês verem aqui no mapa, então, a University of Minnesota tem dois lugares diferentes que ela fica, em dois campos. Então, ela fica em Minneapolis e também em Saint Paul, que são chamadas as Twin Cities. Essas duas cidades, então, elas são chamadas de Twin Cities, tanto pela proximidade geográfica delas, mas também porque elas são dois grandes centros urbanos. Então, ao longo do tempo, elas foram crescendo e se mesclando. Bom, então, dando um zoom ainda maior nos dois campos diferentes que tem da University of Minnesota, a gente consegue ver aqui, primeiramente, o campus de Minneapolis. Ele é dividido, ele é separado pelo rio Mississippi, né, que corta ali a universidade em dois. Então, a gente tem um lado do East Bank e o lado do West Bank. A grande maioria das minhas aulas, quase todas, eu tenho desse lado aqui da universidade, que é chamado de East Bank. Então, aqui se concentram principalmente as matérias e os cursos de engenharia, arquitetura, biológicas, e no West Bank ficam principalmente os cursos de business. No campus de Saint Paul, ficam principalmente os cursos de agricultura e design. Então, eu acabei nunca tendo uma aula no campus realmente de Saint Paul, mas eu já vim aqui algumas vezes para eventos da universidade que tiveram de alguns grupos estudantis, enfim. Também tem um museu aqui bem legal nesse campus de Saint Paul, que é chamado de Bell Museum. Então, para todos os alunos aí que forem para a University of Minnesota, eu recomendo muito nesse museu também. E também em Saint Paul que acontece a Minnesota State Fair, que eu vou contar para vocês um pouquinho, daqui a pouquinho o que ela é. Então, já fui para o Saint Paul essas vezes. Bom, então, como eu estava falando para vocês, o rio Mississippi divide, né, o campus da University of Minnesota em West Bank e em East Bank. E eu queria mostrar essa foto para vocês, visualizando bem isso, né? E a foto foi tirada, então, no West Bank, né, uma pessoa visualizando o East Bank. Então, se a gente voltar aqui, a gente consegue ver que a pessoa provavelmente estava em algum lugar aqui tirando essa foto. A gente também vê que tem essa ponte aqui, né, que liga os dois lados do campus, então o East Bank e o West Bank, e se a gente for atravessar a ponte a pé, dá mais ou menos uns 5 minutos, mas também dá para atravessar de bicicleta, ou de ônibus, ou de carro, ou light rail, pela parte de baixo. Bom, eu queria então começar agora a mostrar um pouquinho para vocês de alguns prédios e locais que eu acho interessantes no campus. Então, eu queria começar pela Walter Library, que é uma biblioteca que tem na universidade, e eu gosto muito dessa biblioteca porque ela tem vários locais de estudos diferentes. Então, ela tem um local de estudo que é silencioso, ela tem um local de estudo que é em grupo, né? Então, você pode ir com seus amigos lá estudar, e ela também tem um local que é só de monitoria. Então, tem vários alunos, por exemplo, que já fizeram algumas matérias iniciais, como cálculo, química, física, e eles vão lá e dão essa monitoria para os alunos que estão com alguma dificuldade, algum problema nessas matérias. Então, isso é bem legal. E também na época de finals, né, que são as provas finais, essa biblioteca fica aberta 24 horas por dia. Então, assim como todas as outras bibliotecas da universidade. Então, isso é um ponto muito positivo. E também todas as bibliotecas do campus têm vários computadores, né, como Macs e PCs, e também impressoras e scanners, então também muito útil para os alunos, né, e tudo isso é gratuito. Outro lugar que eu queria mostrar para vocês, então, é o Northrop Auditorium, que é um auditório, é o auditório que a gente tem na universidade.
e nele, durante o ano, acontecem vários espetáculos, né, de dança, de música, teatro, e todos os alunos têm um desconto, né, para ir em todos esses espetáculos, então isso é uma coisa muito legal que a gente pode fazer no campus. E também logo na nossa primeira semana, que é chamada de Welcome Week, para os calouros, que é a semana de boas-vindas, a gente tem várias palestras e apresentações que acontecem nesse auditório, então também é uma coisa bem legal, que a gente passa bastante tempo aí, e também tem vários locais de estudo nesse auditório, então também é muito bem iluminado, e ele é bem bonito, tanto por fora quanto por dentro, assim, ele tem um teto, assim, bem alto, e vários lustres, luminárias, enfim, então bem legal. Outro lugar que eu queria mostrar para vocês é a University Ave, que é uma das principais ruas da universidade, porque ela delimita o campus, a parte norte do campus. Então, para o lado direito, aí vocês estão vendo a universidade, né, o campus, e para o outro lado tem um bairro chamado Dinkytown, que é um bairro universitário, né, então tem vários alunos que moram nesse bairro, e também tem vários restaurantes, lojas, enfim. E essa rua é bem, tipo, eu caminho por ela, né, todos os dias para ir para as minhas aulas, então é uma aula bem conhecida, bem popular na universidade. Bom, queria mostrar para vocês também alguns prédios, né, onde eu tenho as aulas. Então, queria mostrar o Tate Hall, que é o prédio de física da universidade. E na área principal da universidade, que foi logo aquela primeira foto da apresentação, tem essa área principal, né, que é a área principal. Então, tem vários prédios nesse mesmo estilo, como prédio de física, prédio de química, prédio de matemática. E eu queria mostrar especificamente o prédio de física para vocês por essa parte aqui de cima, né, esse domo verde que tem em cima do prédio, que ele é um observatório, né? Então, para os alunos que gostam de bastante de astronomia e astrofísica, que nem eu, uma coisa que acontece muito legal, né, que tem na University of Minnesota, são Public Observatory Nights. E o que são esses Public Observatory Nights? São palestras, primeiramente, que eles fazem sextas-feiras à noite, então, em torno de 6, 7 horas da noite, eles fazem uma palestra, algum especialista da área de astronomia vem falar sobre algum tema, e eles primeiro apresentam esse tema, e depois a gente sobe, e a gente pode, sobe aqui para essa parte do observatório, e a gente pode observar o céu usando esse observatório que eles têm. Então, isso é muito legal e é um evento que é aberto tanto para os alunos da University of Minnesota quanto também para o público, né? Então, as pessoas que moram em Minneapolis podem ir assistir também. Então, isso é uma iniciativa bem legal da universidade. Bom, outro local que eu queria mostrar para vocês, então, é o The Mall Area, que é essa região central, nessa região principal do campus que eu venho falando aí para vocês. Então, aqui que estão localizados esses prédios, né, de física, química, também a Walter Library e o Northrop Auditorium, e aqui vocês conseguem ver, então, um pouco da movimentação, né, dos alunos indo para as suas aulas, enfim. E também a gente vê que as árvores já estão ficando amarelinhas, então provavelmente essa é uma época do inverno, do outono, em que as árvores já estão ficando vermelhas, laranjas, amarelas, então é a minha estação preferida no campus, né, porque o campus fica muito bonito nessa época com as árvores todas coloridas. E se vocês estão se perguntando o que são essas pessoas enfileiradinhas aqui, elas estão fazendo um tour, né, pela universidade, então essa é uma cena muito comum da gente ver no campus, que são os pais e alunos que vão, né, vir estudar na University of Minnesota ou que estão vindo para conhecer mesmo, fazem esse tour, e os tour guides, né, que são as pessoas que dão o tour, são os próprios alunos da universidade. Então, isso também é muito legal, que são os próprios alunos que dão esse tour. E eu, inclusive, já dei vários tours quando eu trabalhei em um dos dormitórios da universidade. Bom, então começando agora a falar sobre dormitórios. Existem dois tipos de dormitórios diferentes na University of Minnesota, né? Dois grandes grupos, assim. O primeiro, então, é o Residence Halls, né? A gente tem 9 Residence Halls, que são os dormitórios tradicionais, os dormitórios clássicos, que são aqueles que a gente está acostumado de um quarto, assim, que você tem um colega de quarto, divide o mesmo espaço. O outro tipo de dormitório que a gente também tem na universidade são os estilo apartments, que a gente tem 4 desse estilo, e que daí são dormitórios que você tem tanto os quartos quanto também cozinha e sala dentro deles.
Para os alunos de primeiro ano, é muito mais comum, né, eles ficarem nos residence halls, que são esses dormitórios clássicos, e para os alunos de segundo ano em diante, é mais comum ficar nos apartamentos. Mas além desses 4 apartamentos que existem na University of Minnesota, que são da University of Minnesota, também existem outros apartamentos para os alunos morarem, né, que daí não é realmente da universidade, e também é muito comum, né, eles morarem nesses outros apartamentos, até para ter um pouco mais de liberdade depois do primeiro ano. Bom, então aqui queria mostrar para vocês mais alguns exemplos aí de dormitórios na universidade. Eu, no meu primeiro ano, então, morei no 17th Avenue Residence Hall, que é esse aqui. E eu tinha uma colega de quarto e eu gostei bastante de morar no 17th Avenue Residence Hall. Fiquei bem feliz de morar lá, tinha vários, enfim, os quartos eram muito bons, a infraestrutura também excelente. E eu morei lá, então, durante o ano escolar, né, entre setembro até maio. E depois de maio, né, quando começou o período das férias, entre junho a agosto, eu morei em um outro dormitório chamado Territorial Hall, e também gostei bastante dele. Então, tenho certeza que em qualquer dormitório que vocês ficarem, vocês vão gostar bastante, porque são todos muito bons. Bom, além também dos quartos, né, realmente que tem nos dormitórios, não são só os quartos que existem, né? Também existem várias outras áreas comuns dentro desses dormitórios, como sala de jogos, salas de estudos, salas que têm vários computadores, tem os próprios refeitórios, tem cozinhas, sala de meditação, então, assim, tem muita coisa mesmo. E também tem vários serviços, várias coisas também nesses dormitórios, como Wi-Fi, ar-condicionado, tem estacionamento, tem vending machines, que são aquelas maquinazinhas que tem refrigerante, salgadinho que você pode comprar. Então, eu coloquei aqui um print literalmente do site da universidade para vocês verem a quantidade de coisa que tem. Aqui também queria mostrar um mapa para vocês entenderem um pouco da localização desses dormitórios no campus. Então, em vermelho, a gente vê os dormitórios da universidade para os alunos de primeiro ano. Depois, em rosa, eu coloquei os apartamentos da universidade para os alunos de segundo a quarto ano. Em amarelo, eu consegui sublinhar os bairros populares para moradia, né, dos alunos de segundo a quarto ano. E eu coloquei uma estrelinha nos locais que eu já morei. Então, como eu falei para vocês, o meu primeiro ano eu morei no 17th Avenue Residence Hall, que é esse aqui, né? Então, eu coloquei estrelinha. Depois, no período das férias, eu morei no T-Hall, que é esse aqui, esse dormitório aqui. E vocês também conseguem ver que o T-Hall, ele fica nesse bloco aqui, né, de dormitórios. São 4 dormitórios, um do ladinho do outro. E essa região é chamada de Superblock. Bom, os outros dormitórios, então, sempre ficam pertinhos aí de algum apartamento, ou enfim. E o outro local que eu morei também foi no Dinkytown, foi no bairro do Dinkytown, em uma casa da minha sororidade, que depois eu vou contar um pouco mais para vocês sobre a minha sororidade, mas já queria falar para vocês, então, que eu morei durante 2 anos também numa casa no Dinkytown. Ok, então agora vamos falar sobre os refeitórios da universidade. Bom, então, os refeitórios clássicos, né, que são aqueles que você entra e come quando você quiser, que normalmente são para os alunos do primeiro ano, são chamados residential restaurants. E a gente tem 7 desses refeitórios no campus. Então, esses refeitórios, como que funciona? Né? Os alunos, todos os dormitórios têm um refeitório, menos aqueles dormitórios do Superblock, que foi aquela região de 4 dormitórios que eu mostrei para vocês. Porque no Superblock, apenas um dos dormitórios, que tem o refeitório principal, e daí os outros 3 dormitórios vão para esse prédio, né, para esse dormitório, para poder ir no refeitório. Então, é um refeitório bem maior, né, esse do Superblock, para também conseguir acomodar todas essas pessoas dos 3 prédios diferentes que estão vindo. Mas, além disso, a gente também tem várias outras coisas além dos refeitórios, como markets, né, mercadinhos, assim, também praças de alimentação e restaurantes, né, food courts e restaurants, e também vários cafés. Então, tem várias opções de alimentação além dos refeitórios clássicos. E outra coisa também que eu esqueci de mencionar é que você não precisa ir apenas no refeitório do seu dormitório específico. Você pode ir em qualquer um dos refeitórios que tem na universidade, não necessariamente só do seu dormitório. Bom, então aqui alguns exemplos, algumas fotos aí de refeitórios para vocês verem como eles são por dentro. E basicamente tem uma grande variedade de opções de comida. Então tem ele é normalmente dividido por ilhas. Então tem uma ilha que é de sopas e saladas, outra ilha que é de massas e pizzas, outra ilha que é de hambúrgueres, outra ilha que é só de cereais para o café da manhã,
outra ilha que é só de bebidas, enfim. Então tem todas essas ilhas, né, de sobremesas, tem todas essas coisas. E os restaurantes também, que eu falei para vocês que tem no campus, peguei alguns exemplos aí só para vocês verem. Então tem Starbucks, Chick-fil-A, Subway, várias opções também. Bom, então agora falando um pouco mais sobre os meios de transporte no campus e também na cidade de Minneapolis. Eu acho que os principais meios de transporte na universidade, realmente usando o ônibus da universidade, né, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente também sobre o ônibus, mas que já adianto que ele é gratuito, né, para todos os alunos. Também muita gente usa bicicleta, né, para se locomover no campus, ou vai a pé mesmo para as aulas. Dentro da cidade, muita gente usa ou o ônibus da cidade, que tem, ou o light rail, que é o metrô de superfície. E eu gosto muito, muito desse metrô, porque ele tem 3 paradas, não só uma, como 3 paradas dentro da universidade. Então, ele também é um meio de transporte que eu uso para me locomover dentro da própria universidade. E, obviamente, além dessas 3 paradas, essas 3 estações, também existem várias outras, né, que podem te levar tanto para Minneapolis quanto para Saint Paul, que são aquelas 2 principais cidades que eu falei. E 2 pontos bem legais que o Light Rail para. Um é o aeroporto, né, então muito conveniente para quem está indo e vindo aí do Brasil, enfim. E também o Mall of America, ele também para dentro do Mall of America, que é que na verdade é o maior shopping dos Estados Unidos. Então também muito legal para quem quer sair no final de semana, fazer compras, ele também para dentro do shopping. Bom, então falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre o ônibus, então continuando. Eu queria falar para vocês que existe esse aplicativo chamado Go for Trip, que você consegue ver exatamente onde estão as paradas, né, de cada ônibus, né, porque tem várias linhas, vários horários, enfim. Então você consegue ver direitinho aqui quais são as paradas, né, de cada ônibus, e também vocês conseguem ver em tempo real os ônibus se mexendo. Então isso é muito útil, caso você for pegar um desses ônibus, você consegue ver exatamente quando que ele vai estar passando na sua parada. Aí, enfim, isso é super conveniente. Eu, para ir para as aulas, sempre uso esse aplicativo. Então, é muito útil. E também outro meio de transporte que existe na universidade é o chamado Go for Chauffeur, que ele é como se fosse um Uber, só que ele é gratuito para os alunos da universidade. Então, caso você esteja nas proximidades do campus ali, em algum restaurante, enfim, ou às vezes tem uma aula que vai até mais tarde, esse Uber, né, esse Go for Chauffeur, funciona no período da noite. Então, aqui eu coloquei para vocês os horários de funcionamento dele. Que de domingo até quarta ele vai das 8h30 até meia-noite e meia, e da quinta até sábado ele vai das 10 até as 2h30 da manhã. Então, também super útil aí para quem estiver nas proximidades do campus, enfim. Outra coisa que eu queria falar para vocês é para as pessoas medrosas do frio, né? Ai, mas Minnesota é muito frio, como é que você faz? Então, existe o chamado Gopher Way, que são túneis que conectam os prédios da universidade. E a maioria dos prédios são conectados por esses túneis. Então, tem tanto os túneis subterrâneos, quanto também os túneis que são passarelas, né, que são por cima da terra. Então, eu coloquei esse mapinha aqui para vocês conseguirem ver esses túneis, né? Em vermelho são esses túneis subterrâneos, e em amarelo são os túneis que são pela superfície. Então, também super conveniente de usar no inverno. No campus a gente também tem uma academia chamada Rec Center, e dentro do Rec Center a gente tem várias coisas. Então, até coloquei várias fotos aí para vocês verem. Tem piscina olímpica, tem parede de escalada, tem essa pista de corrida aqui, como vocês podem ver. E realmente uma academia muito grande, ela parece um shopping, realmente de tão grande que ela é. E aqui vocês podem ver ela por dentro, aqui vários andares, e tem vários equipamentos para musculação, aeróbico. Então, para quem quer se manter ativo, também é uma ótima opção. E a academia também da universidade é muito grande pela universidade ser uma das Big Ten Universities, né, que é uma liga esportiva. Então, eles investem bastante também nessa parte esportiva, que é muito bom. Falando de saúde, então, na universidade a gente tem um hospital chamado Boynton, e eu tenho um plano de saúde, né, os estudantes têm um plano de saúde que cobre várias coisas, então, desde emergências até atendimentos para saúde física, saúde mental, farmácia, fisioterapia. Então, tem realmente muitos serviços, né, eu já usei o Boynton algumas vezes, para nada assim muito sério, mas às vezes eu tinha uma dor de garganta, uma vez eu machuquei o pé, então eu conseguia ir e sempre fui muito bem atendida. Então, também muito bom essa parte da saúde.
Também queria mencionar rapidamente que existe um hotel para os familiares e pais de alunos que queiram ir visitar, né, os alunos aí durante a universidade ou às vezes na época da formatura, e o hotel fica realmente dentro do campus, isso é muito legal. De novo, coloquei o mapa aqui para vocês verem onde ele fica, e ele é tanto pela localização, né, que ele é muito bom, mas também pela infraestrutura. E uma coisa que é muito legal desse hotel é que ele realmente se mescla com a universidade. Então, quando você entra ali no lobby, você vê vários alunos estudando, assim, com seus computadores e seus Starbucks, e eles estão ali no lobby do hotel mesmo estudando. Então, o hotel está realmente integrado na universidade. Bom, então, para carreiras, né, depois da formação na University of Minnesota, também queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Durante os nossos anos na universidade, tem vários workshops para a gente aperfeiçoar os nossos currículos, como que a gente faz entrevistas, né? Então, eles nos preparam bastante para essas coisas. E também tem várias feiras de carreira que acontecem durante o ano na universidade. Então, várias empresas vêm até o campus realmente para recrutar os alunos. E a gente tem também um aplicativo, né, um site muito legal chamado Gold Pass, Powered by Handshake. E esse site é como se ele fosse um LinkedIn, mas exclusivo para os alunos da universidade. Então, isso conecta diretamente os alunos da universidade com os empregadores, né? Então, outro benefício muito, muito legal. E também existem várias empresas, né, que recrutam os alunos, como vocês podem ver aqui, né, que eu coloquei. Então, tem Amazon, Apple, Facebook, Target, 3M. Então, tem várias empresas aí super legais que recrutam os alunos. E também queria mostrar para vocês para onde que esses alunos vão depois da graduação. Então, a grande maioria dos alunos fica em Minnesota mesmo, 72% dos alunos formados pela University of Minnesota ficam em Minnesota. Vários também vão para outras regiões dos Estados Unidos e alguns até mesmo vão para outros países. Bom, falando um pouco mais sobre a cidade, então, de Minneapolis. Bom, o centro da cidade o downtown Minneapolis, né, que vocês podem ver todos esses prédios, assim, tem várias empresas, enfim. E bem pertinho dele é localizado o US Bank Stadium, que é o estádio de Minneapolis. E a gente também tem um estádio da universidade, que é o TCF Bank Stadium. Mas é outro estádio, né? Então realmente a gente tem um da universidade e um da cidade. Também eu mencionei para vocês o Mall of America, né, que é o maior shopping dos Estados Unidos. E é muito legal vir aqui nesse shopping final de semana, enfim. E ele realmente é um shopping muito grande. Às vezes a gente está andando e a gente vê assim, a gente vai caminhando pelo shopping e a gente vê 4 lojas da Victoria's Secret diferentes no shopping, porque ele é tão grande que eles colocam um em cada lugar do shopping. E ele é tão grande também que tem até um parque de diversão dentro do shopping. Então, realmente é um shopping bem grande. E também tem áreas mais arborizadas também em Minneapolis, né? Como o Minnehaha Falls, que tem essa cascata, essa cachoeira aqui bem bonita. E é bem legal de visitar tanto no verão quanto no inverno, porque no inverno ela fica congelada, né? Então também tem várias pessoas que vão lá para tirar foto com a cachoeira congelada. Bom, então aqui eu peguei algumas fotos minhas nesses locais, é um desses locais que eu mencionei. Primeiro, então, é o US Bank Stadium. Aqui sou eu no show da Taylor Swift, que aconteceu em 2018. Aqui sou eu em St. Paul, né, que é a cidade vizinha. Aqui é o Minnehaha Falls também, que eu também mencionei. Aqui eu fui na época do verão, né? E também queria contar um fun fact para vocês, né? Um fato curioso aí de Minnesota, que ela é conhecida pelo Land of 10,000 Lakes, ou seja, pela terra dos 10.000 lagos. E realmente Minnesota é muito conhecida pela essa quantidade bem grande de lagos. Então aqui eu coloquei um mapa só para vocês verem a quantidade de lagos que tem, né? E cada pontinho azul é um lago aí que tem em Minnesota. Outro evento muito legal que tem em Minnesota, que eu gosto bastante, que diria que é um dos meus eventos favoritos, se não o favorito, é a Minnesota State Fair, que até para quem já viu Stranger Things, tem um episódio que aparece a State Fair lá deles, então é mais ou menos parecido. A Minnesota State Fair é quase como se fosse um parque da Disney, assim, e eles montam a Minnesota State Fair todo ano. Normalmente ela dura em torno de uns 10 dias, aí ela acontece no final do verão. E é muito comum a gente ir com os amigos, né? Então, e também ela é muito conhecida pela comida. Então, aqui vocês podem ver que tem um baldezinho cheio de cookies
que normalmente os amigos compram e compartilham, né, juntos, porque tem muitos cookies. Também tem, aqui vocês podem ver nas fotos, né, mas tem milhos, snow cones, aqui também tem os cheese curds, que são muito conhecidas em Minnesota, que é o queijo, como se fosse um queijo frito, assim. Então, e é muito gostoso. Inclusive, estou morrendo de saudades de comer cheese curds. Então, para todo mundo que for para Minnesota, tem que provar os cheese curds também. Bom, então falei bastante agora sobre a minha universidade. Queria falar um pouco mais sobre a minha experiência universitária. E primeiro vocês podem ver aqui a foto minha com o Gopher, né? Que é o Goldie Gopher, que é o nosso mascote da universidade. Então, vamos começar essa parte fazendo a grande pergunta, né? Que é por que eu escolhi a University of Minnesota, né? Why Minnesota? Bom, então, tiveram dois principais grupos de razões pelos quais eu escolhi a University of Minnesota. Então, primeiro, o primeiro grupo seria pela excelência acadêmica e o segundo seriam motivos mais pessoais. Então, vou entrar em detalhes com vocês nesses dois grupos para vocês entenderem um pouco melhor o que eu quero dizer. Primeiro motivo que me chamou muita atenção na University of Minnesota, nessa parte de excelência acadêmica, é que ela tem um dos top 5 melhores programas de engenharia química nos Estados Unidos. E como o meu curso é engenharia química, isso era, obviamente, uma coisa que eu busquei quando eu fui procurar para qual universidade que eu queria me candidatar. E a University of Minnesota, então, tem um programa que é realmente muito forte, né? É bem rigoroso, mas isso torna esse programa realmente um programa excelente, né? De muita, muita qualidade. Eu também ganhei outro motivo pela excelência acadêmica que me fez escolher a University of Minnesota, é que eu ganhei uma bolsa chamada Gold Global Excellence Scholarship, que é uma bolsa por mérito acadêmico, avaliada em mais de R$300 mil. Então, também um motivo muito forte, né, uma bolsa bem alta, que eu ganhei para estudar nessa universidade. Outro motivo é que a University of Minnesota é uma das melhores universidades públicas para pesquisa nos Estados Unidos, né? Ela está entre as top 10. E eu queria ir muito para uma universidade que tivesse realmente esse forte em pesquisa. E eles investiram, aqui em 2019, né? Tem a estatística que eles investiram mais de $1 bilhão em pesquisa e desenvolvimento na universidade. Então, realmente é uma quantidade absurda, né? Muito, muito dinheiro para pesquisa. Então, também são um forte muito grande na universidade. Eles também têm muitos clubes e organizações estudantis, né? Então tem muita coisa para você escolher o que você quer fazer parte. Mais de 900 clubes e grupos estudantis, mais de 140 cursos oferecidos também. Então, caso eu quisesse trocar meu curso, eu sei que eu ia encontrar alguma outra coisa que eu gostasse. Também as minhas especializações, né, tanto em química quanto em astrofísica, nem todas as universidades oferecem todos os cursos, então aqui também essa universidade foi uma das universidades que tinha realmente essa opção de eu fazer o meu minor de astrofísica junto com o curso de engenharia química. Também várias empresas, né, 17 empresas da Fortune 500 são localizadas nas Twin Cities, então também um polo aí bem importante com várias empresas muito, muito boas. E a University of Minnesota também tem um Study Abroad Program, né, que é um programa de intercâmbios que é um dos melhores dos Estados Unidos. Então, eles têm mais de 250 oportunidades para fazer intercâmbios em mais de 60 países do mundo. Então, também é muito comum os alunos saírem, às vezes, por 6 meses, né, um semestre, para ou estudar fora, ou fazer estágio fora, ou fazer pesquisa fora. Então, também é uma vantagem muito grande. Bom, alguns dos motivos pessoais, então, pelos quais eu escolhi a University of Minnesota. O principal, eu diria, que é essa questão aqui do best of both worlds. E eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer com isso. Bom, então, vamos começar explicando o que é uma college town. Uma college town é uma cidade que realmente vive em função da universidade, né? Então, ela cresceu e virou uma cidade por conta da universidade que está localizada nela. Então, nessas college towns, os campos são muito bem delimitados, né? A gente consegue ter uma ideia exatamente de onde fica a universidade. E o oposto de uma college town seria, por exemplo, uma universidade em Nova York, às vezes, com vários prédios que chegam a se misturar, assim, né? O prédio da universidade com os prédios da cidade normais. E eu, quando estava escolhendo qual universidade que eu queria ir, eu queria muito uma universidade que fosse bem delimitada, como uma college town, mas eu também queria que ela fosse perto, né, próxima a um grande centro, para eu poder também desfrutar coisas como restaurantes, shoppings, ali perto. Então, essa foi uma vantagem muito grande que eu vi na University of Minnesota,
que ela tem essa sensação do college town, por ela ser delimitada, mas ela também é próxima de um grande centro, que é Minneapolis. Além disso, a University of Minnesota também, já mencionei para vocês, ela faz parte da Big Ten Conference, que é uma liga esportiva, como se fosse, e eu queria ir muito para uma universidade da Big Ten Conference, porque eu acho que essa questão do espírito esportivo, de jogos de futebol americano, enfim, é uma parte muito legal, né, das universidades nos Estados Unidos. Então, eu queria poder experienciar isso, e inclusive eu apliquei para várias universidades do Big Ten quando eu fui aplicar. E junto com isso, né, entra essa questão do school spirit e traditions, que é o espírito universitário e as tradições. Então, realmente tem muito forte essa questão do espírito universitário na University of Minnesota, e a gente vê isso nos dias de jogo de futebol americano, né, que são os game days, e também tem várias tradições, como a Welcome Week, que eu também já tinha mencionado, que é aquela primeira semana de recepção aos calouros. Também tem tradições como Homecoming e Match Days, que acontecem no semestre do outono e depois da primavera. Também as pessoas de Minnesota são chamadas de Minnesota Nice, então isso são que realmente o povo de Minnesota é muito legal, né? Muito acolhedor. Então isso foi uma coisa que me atraiu para lá, né? Eu sabia que as pessoas já iam me acolher bem antes mesmo de ir para lá, né? A gente vai passar 4 anos, então a gente obviamente quer ser bem recebido. Eu também achei uma enorme facilidade de locomoção, né, pelo campus, já mostrei para vocês alguns dos meios de transporte, então isso também me chamou bastante atenção. A University of Minnesota também tem um winter break, que são aquelas férias de dezembro e janeiro, que tem 1 mês de duração. Então, a maioria das universidades tem, às vezes, 2, 3 semanas, então um pouco menos de tempo, e a University of Minnesota tem um período um pouco maior de férias. E isso até pode não fazer tanta diferença para quem está assistindo, mas eu garanto que para os alunos que estão tendo aula, né, bastante coisa, bastante pressão, muito estudo, faz toda a diferença passar, às vezes, uma semaninha extra no Brasil na época das férias. E o último ponto do meu motivo pessoal, também muitas pessoas podem não entender, mas eu vou explicar. Eu queria ir para uma universidade que fosse localizada num estado não turístico, né? O que eu quero dizer com um estado não turístico? Realmente eu queria ter a oportunidade de vivenciar totalmente a cultura americana, né? E eu imaginei que se eu fosse para estados, às vezes, como Nova York, Flórida, Califórnia, às vezes eu não ia poder experienciar isso tão bem. Então, isso, claro, motivo pessoal, né? Cada um tem as suas preferências, mas foi uma coisa que eu estava procurando. Inclusive, eu só apliquei para universidades em estados não turísticos. Também agora, saindo um pouco dessa parte de motivos pela qual eu escolhi a University of Minnesota, queria mostrar um pouco mais para vocês sobre a minha experiência lá. Então, no meu freshman year, né, que é o meu primeiro ano da universidade, eu morei, né, naquele dormitório que eu falei para vocês, o 17th Avenue Residence Hall, e eu tinha uma roommate, uma colega de quarto, que é essa aqui, né, esse aqui é um dos nossos primeiros dias de universidade, e eu também queria mostrar para vocês o nosso dormitório por dentro, né, para vocês verem como que era. Deixa eu só tirar aqui, se eu conseguir mostrar para vocês. Um videozinho bem curto. Então, aqui tem os nossos armários, né, closet para roupas. Aí, esse era o meu lado do quarto. Os móveis embaixo, enfim, para jogar para guardar coisas. Aqui era a minha escrivaninha. Aqui era a escrivaninha da minha roommate. E ela Bom, então, só para vocês verem um pouco mais como que são os dormitórios aí por dentro. E verem como que era o meu dormitório, né, em particular. Eu também queria mostrar para vocês algumas das aulas que eu fiz, né? Claro que eu não consigo entrar em detalhes em todas as aulas que eu fiz, mas eu queria mostrar 3 aulas para vocês que me chamaram bastante atenção e que eu gostei bastante. Então, a primeira é uma aula de laboratório de impressão em 3D, e essa matéria eu fiz logo no meu segundo semestre da universidade. E era muito legal essa aula, porque realmente eu não sabia imprimir em 3D antes de fazer essa aula. E essa é uma matéria que é uma aula, uma cadeira que é patrocinada pela 3M. Então, quer dizer que a 3M investe dinheiro na compra das impressoras, do material que a gente utiliza. Então, realmente é uma aula muito legal. A gente tem um grupo, assim, a gente cria um projeto e apresenta as nossas criações no final da aula. Então, aprendi bastante. E também aprendi a usar o software que a gente utiliza para fazer os desenhos, né, os sketches do que a gente vai imprimir, que é o SolidWorks.
Outra aula que eu queria mostrar para vocês também, essa aula já foi obrigatória, né? Que é o meu laboratório de Química Orgânica. Essa matéria eu já fiz um pouco mais para frente, então eu fiz na quinta fase. E eu gostava bastante dessa matéria, porque eu já tinha feito aulas de química orgânica antes, né, na faculdade, a gente faz um ano de teoria de química orgânica, mas depois é muito legal a gente conseguir ver o que a gente está aprendendo na prática. E a gente passava muito tempo no laboratório, eram em torno de 8 horas semanais que a gente passava só dentro do laboratório, normalmente 4 horas num dia e 4 horas em outro dia. E aqui nessa foto do meio vocês conseguem literalmente ver o meu caderno que a gente tinha que preparar para ir para aula, né? Então a gente já tinha que organizar tudo, o que a gente ia fazer de experimentos, e, enfim, durante a aula, né? E daí a gente podia fazer os experimentos em grupo, em duplas, enfim. Então era bem legal essa aula de química orgânica também. Bom, a última aula que eu queria mostrar para vocês, então, em detalhes, é a minha aula de operações unitárias, né, que também é um laboratório. Eu gosto muito, realmente, de aulas práticas. E essa aula, eu fiz ela por causa do meu curso mesmo de engenharia química, né, uma matéria obrigatória. E ela foi muito boa para mim, porque eu consegui visualizar tudo que eu tinha aprendido da teoria da engenharia química realmente na prática. Então, para esse laboratório, a gente também faz os experimentos em grupo, e é muito legal porque a gente simula realmente um local assim de uma indústria, né, de uma empresa que está realmente fazendo algum experimento, produzindo alguma coisa, e a gente tem que criar do zero, assim, a gente cria realmente esse experimento que a gente vai fazer do zero, e a gente pode até ir perguntar para os professores e tal, algumas coisas se a gente tem dúvidas, mas eles aconselham mesmo a gente tentar fazer tudo sozinho, assim, para estimular bem essa independência e autonomia por parte dos alunos. E ao fim de cada um desses laboratórios, a gente tem que escrever lab reports, né, que são relatórios do laboratório, que são em torno de 80 páginas, 70, 80 páginas. Então, é quase um TCC por experimento que a gente faz nesse laboratório, mas é excelente, né, porque isso treina muito a gente nessa questão tanto escrita quanto experimental. Queria mostrar brevemente, então, para vocês o 4-year plan, que é literalmente o plano de 4 anos para minha formação na engenharia química. Então, eles falam, né, todos os cursos da University of Minnesota têm isso, mas eles falam exatamente o que você deve fazer para o seu curso em cada um dos anos, né? Então, no primeiro ano, que é o freshman year, depois sophomore year, junior year e senior year. Para mim, está realmente só faltando esse último bloco aqui, né? Os outros 3 eu já fiz. E a gente faz várias aulas, então, como cálculo, né, de 1 a 4, a gente também faz 2 matérias de química orgânica, a gente faz física, química, introdução à termodinâmica, química analítica, enfim. Tem realmente muitas aulas aí que a gente faz, mas eu queria dar uma atenção especial para as optativas, tanto gerais quanto as optativas do curso. Então, essas optativas são matérias, essas gerais, pelo menos, são matérias como história, geografia, jornalismo, que a gente faz, mas que a gente pode escolher exatamente a área que a gente quer dentro dessas matérias. Então, por exemplo, para a história, os alunos podem fazer história da Primeira Guerra Mundial, podem fazer história do rock, mas eu, como gosto bastante de engenharia e ciência, eu escolhi fazer uma matéria que era a História da Ciência. Então, foi muito legal essa aula, porque a gente estudou tanto a história da química, né, que é representada aqui no título por atoms, depois genes, que é a parte da história da biologia, e quanta, que é a parte da física. Então, a gente estudou a história da ciência mesmo nessa aula, e todas essas outras matérias que eu fiz também gostei bastante, cada uma dentro realmente do tema que eu gostava. E algumas optativas do curso são realmente essas matérias que são mais técnicas, né? Então, realmente são voltadas para a engenharia, mas que eu posso escolher, né? São eletivas. Então, eu fiz uma matéria de engenharia de alimentos, eu também vou fazer depois uma matéria de estatística, enfim, então também tem várias opções aí. Bom, durante o meu tempo de universidade, eu também fiz pesquisa acadêmica, né? Como eu falei para vocês, que era um dos fortes da universidade. E eu fiz a minha pesquisa logo no final do meu primeiro ano, né? Então, eu fiz ali no período das férias. E eu fiz essa pesquisa na área de astronomia, astrofísica, e eu basicamente estudei a colisão de buracos negros primordiais, né? E, enfim, a relação com ondas gravitacionais, matéria escura.
Então, realmente foi uma pesquisa muito legal e o meu orientador também era ótimo. A gente tinha reuniões 2 vezes por semana, normalmente, para discutir, enfim, alguns temas, quais que seriam os meus próximos passos. E, no final, eu apresentei a minha pesquisa, né? Vocês estão vendo aqui eu com o pôster. Então, eu fiz o pôster e apresentei no Symposium da universidade. Bom, e além da pesquisa acadêmica, eu também já trabalhei no campus algumas outras vezes, então eu trabalhei no dormitório da minha universidade no primeiro ano. Eu também fui teaching assistant, né, que é assistente do professor na quinta fase. Então, era uma matéria introdutória para os alunos de ciência e engenharia. Então, também trabalhei como TA, que é o teaching assistant. E também já fiz alguns estágios aqui no Brasil. Alguns clubes e organizações, então, que eu fiz parte, né, faço parte. Não vou entrar em detalhe realmente em cada um, para não me estender muito, mas eu queria destacar aqui alguns, primeiramente por viagens que eu consegui fazer, que foram patrocinadas quase 100% pela University of Minnesota. Então, primeiramente, queria falar sobre o UMN Astro Club, né, que é o clube de astronomia. Com o clube de astronomia, eu fui para Tucson, no Arizona, e realmente eu não paguei quase nada para fazer essa viagem, foi a universidade que pagou a maior parte. E essa viagem, eu digo assim, que ela realmente foi sensacional, porque eu nunca conseguiria ter feito essa viagem a turismo, porque eles levaram a gente para ver vários telescópios e observatórios que o público não tem acesso. Então, realmente foi muito legal. Inclusive, esse telescópio aqui que vocês estão vendo na foto foi um dos telescópios usados para construir a primeira imagem de um buraco negro. Então, realmente, assim, sensacional, né? Saiu há alguns anos atrás aí. Então, realmente, uma coisa super recente. E aqui vocês podem ver, né? Eu com o resto do clube de astronomia e a gente fazendo um almoço antes de seguir viagem. Outra viagem que eu também consegui fazer, que foi patrocinada, e essa foi 100% realmente pela University of Minnesota, não precisei pagar nada, foi uma que a gente fez com a BRASA, né, que é a Brazilian Student Association, para Boston, em Massachusetts. Então, durante os meus anos de faculdade, eu fui presidente e vice-presidente da BRASA, e existem várias brasas locais, né? Então, tem várias brasas nas diferentes universidades nos Estados Unidos, e essa conferência, então, reuniu todos esses alunos das diferentes brasas e trouxe vários palestrantes brasileiros para fazerem apresentações para a gente. Então, sobre temas como política, educação, saúde. Então, realmente foi muito legal, tanto pelas palestras, quanto também por essa oportunidade de networking. Bom, outro clube que eu queria falar para vocês também, que eu faço parte, que eu acho muito importante, porque eu realmente acho que é a minha base, assim, nos Estados Unidos, é a Gama Phi Beta, que é a minha sororidade. E realmente foi a partir desse grupo, né, desse clube, que eu desenvolvi a grande maioria das minhas amizades na universidade. Então, para quem não sabe, né, a sororidade é uma sociedade de mulheres, normalmente numa universidade, para fins sociais. Então, tem vários eventos que a gente faz juntas, a gente faz yoga, teve uma vez que a gente foi pintar pratos e copos de cerâmica, né? Enfim, daí a gente pode dar para umas para as outras, enfim. E a gente também faz vários eventos de arrecadação de dinheiro, né, para doar para organizações nos Estados Unidos. Então, também tem essa parte bem filantrópica das sororidades. Bom, como eu falei para vocês no início também, eu morei na minha sororidade durante 2 anos, né? Durante o meu segundo e terceiro ano. Então, essa aqui é a nossa casa, né? A casa da Gama Phi Beta. E eu tive 3 quartos, eu morei em 3 quartos diferentes durante os meus 2 anos lá. E um deles foi esse aqui. Então, queria mostrar para vocês algumas fotos aí, só para vocês verem como que era o meu quarto por dentro. Então, aqui vocês podem ver na minha escrivaninha. Aí, aqui logo do ladinho da minha cama, né, tinha esse móvelzinho, embaixo da cama também. Enfim, então só para vocês verem como que era realmente o meu quarto por dentro. Bom, para desestressar também da questão acadêmica, de estudos, além dos grupos, a gente também tem, como eu já mencionei, os jogos de futebol americano, né, que são os Game Days. E esse aqui é o estádio da universidade, que é o TCF Bank Stadium. E realmente o estádio fica lotado, assim, nos dias de jogo de futebol americano. Inclusive, aquela rua que eu mostrei para vocês no início, que é a University Ave,
também fica cheio de gente, né? A universidade mesmo, o campus vira uma festa, torcendo pelo time da universidade. Então, essa questão de espírito universitário é muito forte e a gente tem vários cheers, né? Várias torcidas, assim, pelo nosso time, que é Row the Boat, Sky Umag, Go Gophers. Então, Gophers é o nosso mascote, né? Que eu mencionei, que eu mostrei para vocês numa foto. E os Game Days também são uns dos meus dias preferidos da universidade e um dos melhores passeios de final de semana. Aqui também mais algumas fotos, então, de alguns Game Days para vocês verem, né? Realmente fotos minhas, né? Minhas com as minhas amigas. E aqui também vocês conseguem ver as cheerleaders entrando com as bandeirinhas do time. Logo antes de começar o jogo de futebol. Então, muito legal. Eu adoro os Game Days. Também queria contar para vocês agora, nessa parte um pouco mais final, algumas dicas, né, que eu daria para alunos que estão indo agora, né, que eu gostaria de ter recebido também na minha época, quando eu estava indo. Então, o primeiro é dos dormitórios, né? Eu realmente incentivo todo mundo que está indo a morar num dormitório no seu primeiro ano. Eu acho que faz toda a diferença, até pela parte da inclusão na universidade. E eu, como falei para vocês, né, morei no 17th Avenue Residence Hall, gostei bastante. E para vocês conseguirem realmente, às vezes, conseguir o dormitório que vocês querem ou a colega de quarto que vocês querem, eu recomendo que vocês completem a application, né? Façam a aplicação para moradia o quanto antes, porque o quanto antes você fizer, mais chances você tem de conseguir aquilo que você quer. E o preço dessa application não é muito caro, né? O custo não é muito caro, e então vale bastante a pena, mesmo que você não tenha decidido ainda se você quer ir para a University of Minnesota ou quer ir para outra university, né? Caso você já tenha recebido as suas respostas, mesmo antes de decidir, você pode fazer a sua application. Então, recomendo para todos os alunos futuros aí fazerem o quanto antes para conseguirem as suas preferências. Outra dica que eu queria dar é de um local de estudo, que é o Linde Hall. Eu adoro esse local aqui, tipo, é o meu lugar preferido para estudar, que é essa biblioteca aí que vocês podem ver, que fica dentro do prédio do Linde Hall. E tem tanto essa área de estudos aqui embaixo, quanto aqui em cima, né? Então, eu adoro ficar aqui em cima e estudando e vendo as pessoas aqui embaixo. E logo saindo dessa biblioteca, tem um Starbucks. Então, também, se você gosta de estudar com café, é super conveniente. Você pega o café e já está na biblioteca. E também, caso você já esteja estudando e resolva querer pedir um café, você não precisa ficar na fila para pedir. Eu recentemente descobri que existe um aplicativo chamado Grubhub, que você consegue fazer o seu pedido, né, pelo telefone, pagar pelo telefone também, normalmente. E daí, quando está pronto, eles mandam uma notificação e daí você consegue descer ali, só pegar e voltar aos seus estudos. E a minha última dica, então, é essa questão de clubes e amizades. Eu acho que realmente que todo mundo que está indo até para qualquer universidade, né, deveria fazer parte de um clube, né, tentar entrar num clube, porque para mim, esse clube, para mim, que é a minha base, como eu já falei para vocês, é a minha sororidade, mas eu acho que para as pessoas que não querem fazer parte de uma sororidade ou querem fazer parte de algum outro clube, deve fazer, porque é assim que você provavelmente vai conseguir a maioria das suas amizades, né? Pelo menos funcionou assim para mim, e a gente estando longe de casa, né? Isso é realmente um apoio, um suporte muito grande, que é legal a gente ter, né? Durante os nossos anos lá. Outra dica que eu queria dar, e essa é uma dica um pouco mais geral, é em relação ao sucesso. Né, tudo aqui que eu estou mostrando para vocês é tipo o final, assim, já da minha jornada universitária, pelo menos. E muita gente começando essa jornada agora, aplicando agora, né, para ir para a universidade, enfim, pensa que o sucesso é uma coisa assim, né, uma linha reta e que não tem desvios, não tem falhas, não tem nada. Mas a realidade é que é muito mais como essa imagem aqui na direita, né? Então, é muito comum que existam falhas no meio do caminho, que às vezes as coisas não aconteçam exatamente do jeito que você quer, e isso não tem problema, né? Isso, inclusive, é super normal. Tenho certeza que todas as pessoas que estão numa universidade nos Estados Unidos passaram também por momentos enfim, de estresse ou de falhas, ou, enfim, que as coisas não saíram como planejado. Então, para os alunos que estão agora nesse processo, não se desesperem se alguma coisa não acontecer exatamente do jeito que vocês planejam,
porque isso, tanto antes de ir para a universidade, quanto durante a universidade, quanto para a vida, assim, o sucesso parece muito mais com isso do que com isso. Bom, também falando agora sobre a minha preparação para a candidatura, né? O que foi avaliado pela University of Minnesota para eu ser admitida na universidade. Então, primeiro foram as notas escolares, então tanto a minha média escolar, né, do nono até o terceiro ano, quanto também o meu ranking na minha turma, e eu sempre fui muito bem, né, nas minhas notas, e também sempre tive um ranking muito alto, né, sempre fui muito bem comparada à minha turma, então isso já não foi tanto um problema para mim, porque eu sempre me preparei, já desde pequena eu estudava bastante e ia bem no colégio. Sobre as provas internacionais, eu fiz 2 tipos de provas, então eu fiz o SAT e o TOEFL. O SAT eu me preparei basicamente fazendo muitos simulados. Eu acho que a importância dos simulados é muito grande, né? Realmente fazer o simulado ali cronometrado do SAT, ver o que você errou, ver o que você acertou e entender tanto que você errou e o tanto que você acertou, por que você acertou ou errou, enfim, para conseguir entender. Às vezes o SAT é muito mais uma questão, às vezes, do estilo de prova, né? Pegar como que deve fazer. Para muitos alunos, às vezes, a questão do tempo também é um pouco difícil. Então, realmente é treino para o SAT. E também tem a plataforma do Khan Academy, né? Que é muito boa para os estudos. A outra prova que eu fiz, então, foi o TOEFL, né? Que é a prova de proficiência em inglês. E para o TOEFL, então, eu já estava muito bem preparada, porque eu fiz inglês desde pequena e também fiz intercâmbios, antes mesmo de ir para a universidade. Então, para me preparar para o TOEFL, eu realmente mais fiz simulados, assim, para entender a estrutura da prova mesmo. Em relação a atividades extracurriculares, eu tinha várias aí, né, como eu listei para vocês verem. Então, eu fiz 2 intercâmbios, né, como eu mencionei para vocês, um em Oxford, na Inglaterra, e outro no Canadá. E nesses 2 intercâmbios que eu fiz, eu ganhei premiações sobre envolvimento na cultura, com outros alunos, enfim. Então, uma coisa que as universidades buscam bastante é saber que você está aberto a outras culturas, enfim. Então, isso eu acho que me ajudou bastante, né, ter essas premiações nos meus intercâmbios. Eu também, no meu terceiro ano, desenvolvi um projeto na minha escola chamado Astrophysics Talks, em que eu chamei alguns professores e coordenadores, enfim, para me ajudarem a fazer esse projeto durante a nossa feira cultural. E a gente ficou debatendo, então, alguns temas da astrofísica, e a gente trouxe alguns documentários, enfim, para as pessoas verem e poder conscientizar um pouco mais realmente os alunos sobre essa área de astrofísica que não é tão falada nas escolas. Também, durante o meu intercâmbio no Canadá, eu fiz parte do Grêmio Estudantil, né, que é o Student Council. Aqui no Brasil eu fiz um curso de física. Eu sempre participei das feiras científicas e culturais da minha escola, né, que são Science Fairs. Eu tive uma das minhas redações que eu escrevi na escola publicada em um livro. Eu também participei de Olimpíadas Acadêmicas, participei de vários times esportivos, como vôlei, basquete, fiz aula de pintura, fiz aula de inglês, fiz trabalho voluntário. Então, realmente me envolvi em várias atividades diferentes. E eu acho que a base de tudo isso, né, das notas, provas e atividades, é realmente o time management, né, que é a organização do tempo. Então, nada dá certo se você não conseguir organizar o seu tempo. Então, eu acho que isso é essencial, tanto na preparação para a candidatura, quanto também na universidade. Às vezes, você tem que, né, decidir se você vai estudar, se você vai sair no final de semana. Então, realmente tem que balancear, assim, a sua vida. Então, por isso que eu digo que o time management é tão importante. Bom, então agora eu queria abrir para dúvidas. Aí, caso vocês tiverem alguma dúvida durante a minha apresentação, podem mandar ali no Q&A, que eu vou estar lendo e respondendo as dúvidas de vocês. E já adianto também que, caso vocês tenham alguma outra dúvida que eu não consiga responder agora, vocês podem mandar depois pelo meu Instagram, que eu respondo qualquer dúvida que vocês tiverem. Bom, então alguém me perguntou onde eu estudei no Brasil. Eu estudei no Colégio Catarinense desde pequena e me formei também no Colégio Catarinense. Outra pessoa me perguntou se é necessário fazer pesquisas durante a universidade. E não é necessário, realmente faz quem quer, não é uma coisa essencial, mas eu acredito que seja de interesse de muitos alunos fazerem pesquisa durante a universidade.
Quando que eu comecei a me preparar, então, para as aplicações nos Estados Unidos? Eu comecei a me preparar no terceiro ano, mas eu considero que isso seja tarde. Eu acho que quanto antes você conseguir se preparar, melhor. E a Daqui para Fora, inclusive, tem um programa de preparação que é essencial para os alunos que querem estudar fora aí, estarem se preparando já o quanto antes para o ano de aplicação, né, o ano de candidaturas. Também outra pergunta, nas atividades de pesquisa acadêmica, como Teaching Assistant e outras na própria universidade, você foi remunerada? Sim, então eu fui remunerada para todas essas posições, tanto de pesquisa, quanto Teaching Assistant, quanto também meu trabalho nos dormitórios. Então também fui remunerada por todas essas posições que eu tive. Outra pergunta aqui. Foi muito difícil a adaptação, como, por exemplo, escrever 80 páginas, como você disse? Então, no início pode ser realmente bem difícil a gente se adaptar a esse outro modelo, né, de ensino realmente, que é o ensino americano, mas eu diria que o curso de engenharia química realmente vai te preparar para conseguir chegar nesse nível, e eles vão aumentando, assim, né, o nível de dificuldade ao longo do tempo. Então, o primeiro ano foi muito fácil para mim, assim, eu não tive nenhum problema. Aí o segundo ano já foi ficando mais difícil, o terceiro ano mais difícil ainda. Então, porque obviamente, né, as aulas vão ficando mais difíceis ao longo dos anos na universidade. E esses relatórios, assim, de 80 páginas, você não começa já escrevendo no seu primeiro ano um relatório de 80 páginas. Primeiro você vai fazer um laboratório de química, assim, normal, de introdução, que você vai ter um relatório de, sei lá, 10 páginas no máximo. Então vai ser uma coisa assim que vai ir suavizando, assim, sabe? Vai te adaptando, né, para depois conseguir chegar no laboratório de operações unitárias e conseguir escrever relatórios desse porte, né, desse nível e com esse rigor acadêmico mais alto. Mas de novo, eu amo e odeio ao mesmo tempo, porque eu acho que realmente é muito difícil, mas eu acho que está me preparando muito bem para minha futura profissão, né? Eu acho que esses relatórios são essenciais e os laboratórios todos que eu fiz também. Você está você está em Minnesota ou estudando agora durante a pandemia? Então, agora nessa época da pandemia, eu vim para o Brasil, né? Eu vim para o Brasil já em março do ano passado, então estou aqui no Brasil há já 1 ano. E eu realmente acabei aquele semestre que eu estava fazendo, né? Que acaba em maio, de forma online, né? A universidade se adaptou muito bem para as aulas online, assim, eles mudaram tudo em questão de dias, então foi super rápido. Mas daí eu decidi trancar o meu curso por 1 ano, né? Então eu tranquei ele a partir de setembro e vou trancar até maio, né? Que é quando acaba o ano escolar. Mas pretendo voltar agora na metade do ano para começar um novo semestre. Você ia nos eventos que usavam o telescópio da faculdade? Dá para todo mundo observar? Sim, então também esses eventos, né, que eu falei que usavam o telescópio, eu normalmente ia sempre que eu podia, né, não fui assim todos, porque às vezes não dava tempo, mas sim, dava para todo mundo observar, né, sempre que tinha um céu claro, assim, né, não tinha nenhuma nuvem ou nada disso impedindo a observação, a gente podia fazer essas observações depois das palestras. Então, isso realmente é uma coisa muito legal para o pessoal que gosta aí de astronomia, enfim, fazer essas observações. Bom, então, uma pessoa falando parabéns pela apresentação, Duda, esclareceu muito, obrigada. Também outra falando que é uma apresentação, então, obrigada. E, bom, então, acho que já respondi aí várias das perguntas que vocês tinham. Já acabamos aí o tempo de 1 hora, mas queria agradecer a todo mundo, então, por mandar as perguntas e por assistir. E caso vocês tenham realmente mais algumas dúvidas, né, não vou conseguir responder todas, infelizmente, mas caso vocês tiverem alguma dúvida que eu não consegui responder, vocês podem me mandar pelo meu Instagram, né, que está aí na tela, que eu vou estar respondendo tudo, tá? Então, eu queria agradecer a presença de vocês e desejo a todos uma boa noite.